Glórias a Deus, meus amados irmãos. É sempre um prazer estar compartilhando a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Estamos em uma série de estudo sobre a pessoa de Jesus e nosso objetivo é estar mais perto dele através da sua palavra. Hoje a temática é propósitos da encarnação. Esse é o primeiro vídeo. Teremos outros vídeos para falar sobre propósitos da encarnação. Quer saber o que foi a encarnação? Quer saber por que houve a encarnação? É só assistir o vídeo até o final, isso mesmo. E até aproveito para dizer, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para receber novas notificações de novas postagens e compartilhe para que outras pessoas também possam ser abençoadas através da palavra. Pois bem, abramos por gentileza lá em João no capítulo 14 e no versículo 6, João, evangelista João, no capítulo 14, somente o versículo 6, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Só mais uma vez. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. É um texto com certeza muito conhecido. Tenho certeza que muitos nem precisariam abrir a Bíblia, simplesmente citaria aquilo que já está internalizado no teu coração. E é isso mesmo, temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Foi Davi que nos orientou para não pecar contra Deus. Mas vamos para a questão encarnação. O que é encarnação? A encarnação foi o Filho do Homem, Jesus, que se fez homem como nós. Isso significa encarnação. Jesus veio a este mundo. Isto mesmo. Para saber melhor, basta você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Como o tema desse canal é somente as Escrituras, vamos citar as Escrituras para a glória de Deus. Diz assim: ele tinha a natureza de Deus. Está falando de quem? Jesus. Ele é Deus. No princípio já era Deus. João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, nunca existiu nenhum momento da história da humanidade, nem antes da criação, que Jesus não tenha existido. Ele é eterno, ele sempre existiu. Louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Mas quando Jesus veio a este mundo, Paulo nos revela que ele não tentou ficar igual a Deus. Ele é Deus. Eu não gosto de dizer que ele era Deus. Ele é Deus. Mas quando ele encarnou, através de um nascimento virginal, ele veio a este mundo. Jesus ele foi circuncidado ao 8º dia. Jesus, aos 12 anos, ele se encontrou com os mestres da lei. Por 18 anos ele passou em um ministério oculto, estava em preparação, ninguém sabe o que aconteceu dos 13 anos de idade até os 30 anos de idade de Jesus. Com 30 anos ele foi batizado por João Batista, recebeu o Espírito Santo e por 3 anos ele pregou o Evangelho. A mensagem de Jesus bem simples: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E desde então ele foi usado para curas, maravilhas, libertação, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E nós vamos entender que nesse tempo todo, embora ele fosse Deus, ele não quis ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. O grande rei, o grande Senhor, se tornou servo, tornando-se igual aos seres humanos. Jesus se tornou igual a nós. Vamos um exemplo, só para ilustrar esta questão. Vamos supor, eu e você se torna uma formiga.
há uma disparidade muito grande, homem e formiga. Mas observem só, nós nos tornarmos como uma formiga, alguém muito inferior a nós, com características, vamos supor, nós somos superiores racionalmente, enfim, outras questões. Foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus ele se tornou igual a nós e isso ele ficou muito inferior ao que ele é. Por quê? Porque ele nos amou. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele viveu a nossa vida comum, sendo humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Louvado seja o seu santo nome. Isto é a encarnação, um Deus que decidiu se tornar igual a um ser humano pecador, limitado como nós. Quer ver uma coisa? Ele passou a ter a questão de finitude momentânea. O que quer dizer isso? Deus infinito se tornou finito. Um Deus que se tornou dependente. Ele não tinha ninguém acima dele. Agora ele é dependente de um alimento para se manter vivo. Ele é dependente da água para hidratar o seu corpo. Nada disso ele precisava. Ele é dependente nos primeiros anos de sua vida de um pai e de uma mãe para o orientar. Mas ele não precisava anteriormente disto. E mais, ele começou a ser limitado como nós, a espaço e tempo. Somos limitados, amados, a espaço e tempo. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. E tudo que eu faço, se eu gasto um tempo fazendo algo, pronto, eu não posso fazer outra coisa, porque eu me dedico a uma coisa ou outra. Isso se chama limitação. Jesus também correu o risco, ele foi tentado, o próprio inimigo. Só você, por exemplo, ler em Mateus capítulo 4, você vai ver sobre a tentação de Jesus. Ele não correu risco? Muito riscos. Por que isso tudo? Qual foi o propósito da encarnação? Melhor dizendo, qual foi o propósito de Jesus ter se tornado homem limitado como nós? Primeiro propósito, exteriorizar Deus à humanidade. Entendeu? Exteriorizar Deus à humanidade. O que quer dizer isso? É o que nós lemos no versículo 6 de João, no capítulo 14. O próprio Jesus afirma: eu sou o caminho. Aqui o artigo definido da língua portuguesa. Ele não está falando, eu sou mais um caminho, eu sou mais uma verdade, eu sou mais um estilo de vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui responde a questão que nós estamos indagando. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O que eu quero dizer com isso tudo? Quer conhecer a Deus? É através de Jesus. Foi isso que o Senhor quis. Quando Ele veio a este mundo, Ele quis que Deus fosse mostrado a nós, pecadores limitados. Quer ver um exemplo? Vai lá para João no capítulo 4, no versículo 24. Já você vai entender o que eu quero lhe falar. Deus é Espírito, não é isso que a palavra de Deus nos revela quando Jesus fala à mulher samaritana? Deus é Espírito, um Espírito eu posso ver? Não, ou seja, Deus é invisível. E para se mostrar ao homem, ele teve que encarnar, ele teve que estar no nosso meio. Colossenses, no capítulo 1, e no versículo de número 15, vai nos dizer: Ele, Jesus, o primeiro filho, é a revelação visível de Deus ou do Deus invisível. Ele se tornou visível para apresentar um Deus que é invisível, já que Deus é Espírito. E diz mais, Ele é superior a todas as coisas criadas. Uma coisa que Deus criou, os anjos. Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que Ele é muito superior aos anjos, que são ministradores do Senhor, ao serviço daqueles que irão herdar a salvação. E nós vamos observar nesse discurso todo
que o primeiro propósito de Jesus ter vindo a este mundo, ou em outras palavras, o primeiro propósito da encarnação foi que o homem conhecesse a Deus. E ele só poderia conhecer a Deus através de Jesus. Quer ver a Deus? Olhe para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E o segundo propósito da encarnação qual foi? 1 de João, no capítulo 2 e no versículo 6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. O segundo propósito da encarnação: dá um exemplo de vida segundo o padrão de Deus. Jesus observou que os homens estavam perdidos, não sabiam como viver essa vida aqui na terra. Então, ele foi o exemplo padrão de vida para as pessoas que não tinham mais sentido em sua vida. Aí eu pergunto, será que isso foi apenas há 20 séculos atrás? Não. Hoje Jesus ainda é o estilo de vida que eu posso ter como referência para mim. As pessoas decidem viver de qualquer jeito, de qualquer forma, mas Jesus, ele nos mostrou como que se deve viver aqui na terra. Eu vou dar 2 exemplos de como se deve viver aqui na terra. Primeira questão: como identificar se uma pessoa está vivendo conforme Cristo viveu? Pergunta que parece meio desafiadora, mas eu vou te dizer a resposta. Jesus fala: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer identificar que uma pessoa vive a vida que Jesus estabeleceu para ser vivida aqui na terra? Observe se ela ama de verdade o seu próximo. Observe se ela é uma pessoa altruísta. Observe se ela realmente se importa com a dor do seu irmão. Ser discípulo de Jesus não é apenas falar em línguas estranhas. Ser discípulo de Jesus não é apenas ter cargos eclesiásticos. Ser discípulo de Jesus é amar verdadeiramente o seu irmão. Essa é a marca de um discípulo de Jesus. Então, ele mostrou que uma boa forma de se viver é amando o seu próximo. E ele não falou com palavras, não. Ele provou lá na cruz. João 3,16, a melhor e maior declaração de amor, melhor do que todos os filmes de romance do mundo, tudo junto. Diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isto mesmo, meu amado. Jesus, ele te ama. E ele provou isso lá na cruz por ti. Internaliza isso no teu coração, que você não vai precisar mendigar amor de mais ninguém. Jesus, ele já provou isto lá na cruz, à noite, na porta do teu coração. Eu sou amado por Jesus. Não existe, ninguém me ama. Mentira, isso não existe. Jesus te amou. Então, mude essa palavra, ninguém me ama, para o dono de todas as coisas me ama. Ele se importa comigo e está do meu lado e vai me fazer vencedor. Guarde isso no teu coração e você vai vencer muitas coisas, muitos conflitos que estão dentro de nós. Segundo, Jesus, ele foi humilde. É o que nós lemos em Filipenses. Ele foi humilde. A humildade de Jesus até o fim. Foi humilde e morreu de morte e morte de cruz. Se tornou maldição por causa de nós. Então, o segundo propósito da encarnação, um exemplo de vida segundo o padrão de Deus. E terceiro e último que nós iremos abordar, prover um sacrifício definitivo pelo pecado. Quer ver só? Leia só a Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 8 ao 10, e diz assim: primeiro ele disse, tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agrada as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem o sacrifício oferecido para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. Antigamente, quando o homem pecava,
tinham que fazer o sacrifício de animais, e não podia ser qualquer animal, tinha que ser um animal puro. Agora, o Cordeiro de Deus se ofereceu em sacrifício por perdão do pecado da humanidade. Terceiro e último propósito da encarnação que iremos abordar hoje: prover um sacrifício definitivo pelo pecado. Nós não jamais pagaríamos, e Jesus, ele se ofereceu para que o pecado da humanidade fosse perdoado. É isso que o versículo 9 vai dizer. Jesus se pôs no lugar deles, o sacrifício de Cristo. Pronto, eu estou perdoado, eu sou livre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já te libertou do pecado, então entenda, eu sou livre para adorar a Deus. Então, quais são os 3 propósitos da encarnação? Primeiro propósito: exteriorizar Deus à humanidade. Jesus encarnou para que pudéssemos conhecer a Deus. Segundo propósito, dar um exemplo de vida segundo o padrão de Deus. Jesus, ele mostrou como é que se deve viver nessa terra, em amor e humildade. E terceiro, prover um sacrifício definitivo pelo pecado. Pronto, Deus já nos perdoou. E você? Como está a tua vida com Deus? Será se você tem vivido perto ou longe de Deus? Será se você tem sido grato pelo sacrifício de Jesus na cruz? Pense, reflita. Jesus, ele te ama e ele não quer te ver longe, ele quer te ver perto dele. Se você tem andado distante, amado, não perca mais tempo, o teu lugar é perto de Jesus. Se você ainda não conheceu Jesus, experimentou desse amor, dessa vida, hoje você tem a oportunidade. Medite nessas palavras e seja grato a Deus pela encarnação, que hoje nos traz paz e alegria verdadeira. E mais, enche nosso coração com o verdadeiro amor. Fique com essas palavras e que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre.